Novo Honda Civic híbrido, um flagra da nova Renault Duster Oroch, Renault Kwid E-Tech elétrico em teste no Brasil, novo Honda HR-V com motor 1.5 turbo e os novos Toyotas GR Sport, Hilux e Corolla Cross. Esses são os temas desta edição do Semana Motor1.com. A Honda continua a eletrificar toda a sua linha ao redor do mundo, oferecendo versões híbridas para praticamente todos os seus carros. O último a receber uma opção eletrificada é o novo Honda Civic, batizado como e-HEV, e que adota o mesmo conjunto mecânico do Accord, um 2.0 aspirado com 2 motores elétricos. De acordo com a Honda, faz 20 km por litro pelos testes oficiais na Europa e deve vir ao Brasil, importado do Canadá, agora que deixou de ser feito em Sumaré. O motor 2.0 aspirado de 4 cilindros de ciclo Atkinson trabalha em conjunto com 2 elétricos combinados à caixa de transmissão. No modo EV, apenas o motor elétrico está em operação usando a energia das baterias. Quando a carga fica baixa, o automóvel entra no modo Hybrid, ligando o motor a combustão para que sirva de gerador de energia sem mover as rodas. Por fim, há o modo Engine, usado em velocidade de cruzeiro, em que só o motor a combustão. É ligeiramente diferente do motor do Accord, pois o sistema todo entrega uma potência total de 184 cavalos, enquanto no Accord são 215 cavalos, e o torque é o mesmo, 32,1 kgfm, controlados por uma transmissão de uma única engrenagem. Virá equipado com o pacote Honda Sensing. A Honda diz que colocou mais componentes na estrutura para atender às rígidas normas do Euro NCAP, como mais barras laterais nas portas e 11 airbags. Assim como na versão normal vendida nos Estados Unidos, terá um painel de instrumentos digital de 10,2 polegadas e uma central multimídia com uma tela de 9 polegadas nas configurações mais caras. Algumas versões ainda terão Apple CarPlay e Android Auto sem fio, um sistema de som com 8 alto-falantes ou 12 da Bose, dependendo da versão escolhida. Deve ser vendido nos Estados Unidos, substituindo o Insight, um sedã médio baseado no Civic, exclusivamente híbrido, que nunca foi um sucesso de vendas por lá. Por aqui, esperamos pela nova geração para o segundo semestre, como prometido pela Honda, e há rumores de que o híbrido pode ser uma das poucas versões oferecidas, junto quase com um motor 1.5 turbo de 182 cavalos. A Renault continua sua sequência de lançamentos na América Latina. Depois que o Duster ganhou o esperado motor 1.3 turbo, a próxima novidade deverá ser a picape Oroch, com design renovado, mais equipamentos e o mesmo motor turbo. E pelo visto, a picape está pronta para o lançamento, como apareceu lá na Argentina sem nenhuma camuflagem, mostrando como será a picape. E parece até que irá se descolar do novo Duster, sendo rebatizada apenas como Renault Oroch. O desenho da grade frontal é o mesmo do novo Duster, embora a picape tenha um visual diferente para o para-choque dianteiro, capô e para-brisas. Por exemplo, a picape não terá o vidro frontal mais inclinado como a nova geração do SUV. A palavra Oroch se destaca na tampa da caçamba, escrita em letras grandes na parte inferior. Isso abre a possibilidade de que a nova Duster Oroch não tenha mais o nome Duster e seja chamado somente de Oroch. Sob o capô, espera-se que seja bem parecido com o Duster, mantendo o motor 1.6 aspirado de 120 cavalos para versões mais baratas, e as mais caras terão 1.3 turbo de 170 cavalos, que equipa tanto o Duster quanto o Captur hoje. Esse último deve usar somente a transmissão automática CVT, enquanto o 1.6 deve manter o câmbio manual de 5 marchas. Na Argentina, a picape deve contar com a tração 4x4, mas ainda não sabemos se o sistema finalmente será oferecido por aqui. A picape Oroch será equipada com controle de estabilidade de série pela primeira vez, conforme exigido pela regulamentação argentina. A versão vendida no Brasil também deve manter o equipamento, antecipando a obrigatoriedade para manter o nível de equipamentos visto na rival, a Fiat Toro. Essa será a última reestilização para a Oroch antes da próxima geração. A marca até já comentou sobre a sucessora da picape, de olho até em vendê-la em outros mercados como a África do Sul. Pablo Sibila, presidente da Renault na Argentina, revelou com exclusividade ao Motor1.com lá da Argentina que a Oroch pode ser produzida no país vizinho, na fábrica de Santa Isabel. O novo Renault Kwid E-Tech elétrico já está rodando pelo Brasil e seu lançamento é cada vez mais próximo. A equipe do Motor1.com flagrou o compacto rodando, ainda camuflado, por volta do meio-dia, já que nosso time estava na região da Avenida Paulista e avistou um carro camuflado e, como sempre, a gente foi atrás. Quando conseguimos nos aproximar, notamos que se tratava do Kwid elétrico e ele estava com o mesmo disfarce da unidade que foi mostrada pela Renault lá no lançamento do Kwid 2023, no começo do ano. Conseguimos chegar bem perto do Kwid elétrico no momento que ele parou no semáforo. Deu para ver que ele tem o visual do Kwid E-Tech, será o mesmo modelo que já é vendido na China, chamado KZE. Por aqui, o nome oficial deve ser Kwid E-Tech elétrico, como o Megane E-Tech elétrico e o Arcana E-Tech híbrido. A principal diferença entre a versão a combustão e elétrica é a grade dianteira que é fechada. É idêntica ao Kwid ZE da China e na traseira você terá que prestar atenção para perceber que não há uma saída de escape. Até mesmo as rodas são as mesmas da versão ZE, diferente das versões já vendidas aqui no Brasil. A grande expectativa agora é se a Renault utilizará um motor elétrico mais potente que o oferecido lá na Europa no Dacia Spring.
Por lá, o compacto tem apenas 33 kW, ou seja, 44 cavalos e 12,7 kg de torque. No europeu, a bateria tem capacidade de 28,6 kWh, que aliado a um peso abaixo de 1 tonelada permite rodar até 295 km, seguindo o padrão WLTP. Outro ponto positivo da bateria menor, além de deixar o carro mais barato, é a recarga completa em menos tempo. Usando o Wallbox de 7,4 kW, o mais utilizado atualmente no Brasil, o tempo de recarga completa fica em torno de 4 horas. Sempre que tentamos conseguir mais detalhes com o pessoal da Renault, as respostas são muito limitadas, mas tudo indica que o objetivo é lançar o Kwid E-Tech como o carro elétrico mais barato do Brasil. E isso deve acontecer ainda no primeiro semestre deste ano. Ainda em teste no Brasil, com o lançamento previsto para o segundo semestre, o novo HR-V foi lançado na Indonésia. O país asiático tem uma novidade, sendo o primeiro mercado a ter o SUV compacto com motor 1.5 turbo de 177 cavalos, que deve chegar ao nosso mercado com esse mesmo motor para a versão topo de linha, e rumores dizem que finalmente passará a aceitar o etanol. Da mesma forma como deve ser para o Brasil, o novo HR-V com motor 1.5 turbo está disponível somente na versão mais cara. Enquanto aqui será reservada para a versão Touring, na Indonésia é o motor utilizado pela versão RS, que tem um visual um pouco mais esportivo. Praticamente toda a linha da marca lá na Ásia tem a versão desse tipo, mas normalmente com o mesmo motor que as demais versões. Segundo a Honda, 1.5 turbo entrega 177 cavalos e 24,4 kg de torque, mantendo a transmissão CVT. As demais usam 1.5 aspirado, por lado com 121 cavalos, mesmo motor que equipa a nova geração do City. Assim, o HR-V com motor turbo é a opção mais potente do carro com motor a combustão, perdendo somente para o HR-V elétrico lá da China. Além do motor turbo, o HR-V tem um pacote RS, adicionando alguns detalhes como a grade com acabamento interno pontilhado, ao invés das linhas das demais versões. Para-choque exclusivo, tem uma barra vermelha na entrada de ar. O interior, como de praxe, usa costuras vermelhas no volante e nos bancos. No caso do Brasil, tudo indica que o novo HR-V será vendido com 1.5 aspirado, de 126 cavalos e 15,8 kg de torque, que é o mesmo que já está no City e no City Hatch. Já 1.5 turbo seria reservado para a versão Touring, como foi na geração anterior, porém modificado para aceitar o etanol e ser um motor flex. Será produzido em Tirapina e chegará ao mercado no segundo semestre. Depois de muita antecipação, a Toyota finalmente revelou a nova versão da Hilux GRS, sendo a terceira vez que a picape média passa pelas mãos da Gazoo Racing, a divisão esportiva da empresa. Com a estreia da nova configuração de performance, ela se torna a Hilux mais cara e potente da caminhonete média mais vendida do Brasil. Com preço público sugerido de R$ 348.790, a nova Toyota Hilux GRS aposta no conhecimento da Gazoo Racing, que se mostra não só no visual, como também nos dados de performance da picape. Nessa configuração são 224 cavalos e 55 kg de torque. Usa uma turbina de geometria variável e intercooler, então entrega 20 cavalos a mais do mesmo motor 2.8 turbo diesel. Vale lembrar que a antiga versão mais cara da picape era a SRX, que custava R$ 320.090, ou seja, uma diferença de mais de R$ 20.000. A transmissão permanece a mesma, com câmbio automático de 6 marchas, em conjunto com o sistema de tração 4x4 com uma caixa de redução. A Toyota diz que a nova Hilux GRS recebeu ainda uma nova calibração de molas exclusiva para a versão esportiva. Para ajudar na tarefa, o diâmetro dos tubos dos amortecedores foi aumentado em 30%, na comparação com as demais versões. Paralamas foram alargados, peças como maçanetas, retrovisores e a barra foram pintadas de preto, assim como o capô. Outro diferencial da Hilux GRS são as rodas de liga leve 17 polegadas, com pneus 265/60 de uso misto. Por dentro, bancos com revestimento que mesclam couro e tecido sintético, material de acabamento aveludado, além de costuras contrastantes vermelhas. O encosto de cabeça também traz um emblema GR, que ainda aparece na base do volante. Ainda são exclusivos dessa versão da Hilux as pedaleiras em alumínio, a placa de identificação da unidade no console e os tapetes GR. Na parte de equipamentos, a nova Hilux esportiva tem faróis em LEDs, luzes diurnas de condução, lanternas em LEDs e um multimídia com a tela de 8 polegadas e um sistema de som assinado com 8 alto-falantes e um subwoofer, chave presencial, câmera de ré, sistema de câmera 360 e sensor de estacionamento, assistente de partida em rampa, controle de tração e bloqueio do diferencial traseiro e assistente de descida. Na parte de segurança temos 7 airbags, controle de estabilidade, frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto seco, assistência de permanência de faixa e alerta de mudança involuntária de faixa.
Ainda falando da Toyota, partimos para o Corolla Cross GR Sport. O SUV médio recebeu o mesmo visual da versão oferecida lá na Ásia, trocando os para-choques e com novas rodas de 18 polegadas, além de um spoiler sobre o vidro traseiro. Será vendido por R$ 188.490, sempre com motor 2.0 aspirado de 177 cavalos e o câmbio automático do tipo CVT. Ao contrário da Hilux, que dessa vez ganhou mais potência, o Corolla Cross segue a mesma receita dos outros modelos GR Sport. É o nível inicial de preparação em que os carros recebem apenas um visual esportivo e uma reconfiguração na suspensão. Ou seja, o SUV médio tem praticamente o mesmo desempenho das outras versões, mudando apenas o comportamento dinâmico nesse novo ajuste de suspensão. Enquanto na Ásia esse Corolla Cross esportivado é vendido com motor 1.8 híbrido, por aqui a Toyota repetiu a estratégia que usa lá no sedã Corolla. Usa o motor 2.0 aspirado de 177 cavalos com o câmbio do tipo CVT com simulação de 10 marchas. Ainda assim, a Gazoo Racing fez algumas alterações no carro. Uma suspensão com um novo braço estrutural que liga o chassi e aumenta a rigidez, reduzindo o balanço da carroceria. O controle da direção elétrica foi reajustado e melhorou a assistência em manobras. Assim, a Toyota diz que o carro tem respostas mais lineares e progressivas no volante. A parte visual mudou até que bastante por conta dos novos para-choques. O desenho agora integra uma nova entrada de ar e uma área diferente para os faróis de neblina que tem uma haste ligando na parte inferior. Do lado de dentro temos os bancos em couro e suede com a costura em vermelho e o logo GR no encosto de cabeça. Ainda tem uma placa de identificação com o número do modelo lá no console central. Como é a versão mais cara com motor 2.0, terá todos os equipamentos da versão XRE. O Toyota Corolla Cross GR Sport 2023 já está disponível em todas as concessionárias, custando R$ 188.490. E é isso, essa foi mais uma edição do semanamotor1.com. Comenta aí embaixo qual notícia chamou mais a sua atenção. Deixa o like que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa a notificação. E a gente se vê numa próxima. Valeu!